Bom dia a todos vocês que nos acompanham neste momento através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Estamos estudando, falando sobre as bem-aventuranças e hoje vamos falar sobre bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Se você perdeu alguma das nossas aulas, depois você pode com calma ir no YouTube da Primeira Igreja Batista em Aperibé e lá no playlists que tem lá a pasta só dessas aulas bem-aventuranças. E você pode acompanhar com calma e estudar a palavra de Deus junto conosco. Mateus 5, capítulo 5, versículo 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente já falou aqui que bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Já vimos também que esse Sermão do Monte ele trabalha qualidades de um verdadeiro discípulo. Aqui nesse Sermão do Monte, Jesus quer moldar o caráter dos seus discípulos. E temos aqui 8 qualidades. Lembrando que uma está interligada com a outra. Se a gente for lá no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. Felizes são aqueles que reconhecem que são pecadores, reconhecem sua condição de ser humano diante de Deus, reconhece quão pecador reconhece que é salvo pela graça. Após esse reconhecimento nos traz arrependimento e faz com que venhamos chorar diante de Deus, vendo assim a nossa situação diante de Deus. Então nós automaticamente, ao reconhecer, ao se arrepender, nós vamos chorar, nós vamos nos entristecer e vamos se jogar na presença de Deus. E após isso, nós vamos nos tornando uma pessoa mais humilde, mais mansa, diante das situações da vida. Então, essas qualidades aqui citadas no Sermão do Monte são qualidades que uma está interligada com a outra. Uma te leva a praticar a próxima bem-aventurança. E hoje nós vamos falar de justiça. Interessante que Jesus, ao falar aqui, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, ele usa 2 necessidades básicas do ser humano, que é a fome e a sede. Ninguém consegue ficar por muito tempo sem comer e sem beber. E ele quer ele usou essa necessidade básica do ser humano para expressar que felizes são aqueles que têm essa necessidade. Assim como a gente deseja, necessita comer e beber todos os dias, nós também precisamos ter essa necessidade por justiça. Mas que justiça seria essa? Com certeza, Jesus não está falando aqui da justiça do homem, da justiça dos fariseus e dos escribas, não é? Que é aquela justiça onde você se coloca superior ao outro e onde você se coloca tão santo e diminui o seu próximo. Não é dessa justiça que Jesus está falando que os discípulos devem ter. Pelo contrário, a nossa justiça ela deve exceder, ultrapassar, ser diferente da justiça dos escribas
e dos fariseus. John Stott, ele vai falar de 3 tipos de justiça. E eu gostaria de meditar nesta manhã sobre essas 3 justiças com vocês. Que ele vai falar primeiro sobre a justiça legal, que é a justiça entre eu e Deus. Como que seria essa justiça? Em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, diz assim, Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais à frente, em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses 2 versículos, esses 3 versículos que eu li aqui, falam que nós somos pecadores. Isso daí nós já sabemos. Porque todos, até a criancinha que você olha lá, bonitinha, engraçadinha, sim, ela já é pecadora, porque todos nós somos pecadores, todos nós, a Bíblia fala que nós fomos gerados no pecado, e por isso estávamos destituídos da glória de Deus, estávamos condenados à morte. Aqui fala em Romanos, porque o salário do pecado é a morte. E quando a gente entende essa justiça legal entre a gente e Deus, a gente vai compreender que não são as nossas obras, as nossas boas ações. Não é assim, eu sou muito boa, por isso eu sou salva. Não. Nada que nós fizermos nesta vida vai nos conceder a liberdade. A única coisa que nos concede a liberdade, que nos concedeu a liberdade, foi a morte de Jesus na cruz. Todos nós sabemos que a cruz era para mim e era para você. E para que nós não precisássemos passar pela cruz, Jesus foi lá e pagou o preço. A dívida está paga, independente do que venhamos a fazer, a dívida foi paga. E então, não são por méritos que nós alcançamos a salvação, mas sim pela graça. Pela graça. Efésios 2, vamos lá em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Abre a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós não praticamos boas obras porque somos muito bons. Nós praticamos boas obras porque fomos alcançados pela graça de Deus.
Isso é um dom, é um presente, é um privilégio. Certa vez, em uma viagem missionária para Cracolândia de São Paulo, a gente foi um ônibus da igreja, a gente foi lá, ficamos na Cristolândia, ajudamos os missionários e vivenciamos aquela triste realidade. Quando eu fiz uma visita ao presídio, eu achei que o presídio ali, no presídio, seria o fundo do poço do ser humano. Mas ao chegar ali na Cracolândia e ver aquela triste realidade que pessoalmente não se compara ao que a gente vê pela televisão, e ao passear pelas aquelas ruas lotadas de pessoas se deteriorando, e dia e noite, o tempo todo, e eu comecei a chorar. Na primeira ida que eu fui, eu comecei a chorar muito. Por que do meu choro diante de tudo que eu estava vendo? Não era porque era uma situação muito miserável, mas eu falava com Deus assim: Deus, muito obrigado, porque se eu não tivesse sido alcançada pela tua graça, eu poderia ser uma dessas pessoas nessa situação. Porque quando nós não abrimos os nossos corações para Deus, nós estamos sujeitos ao pecado, e o pecado nos leva. A própria palavra de Deus fala que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida. Então, eu chorava muito, porque eu sabia que se eu não tivesse sido alcançada pela essa graça, eu poderia ser uma daquelas pessoas. Então, a primeira justiça que nós devemos ter sede e fome é a justiça legal. Entender a nossa condição, receber esse presente. Lembra que em Efésios está falando que é um dom, é um presente, é algo que Deus nos dá, mas nem todos abraçam esse presente, né? Abraçar esse presente e entender que a nossa salvação não é por aquilo que nós fazemos, mas nós fazemos porque fomos salvos. Não sei se deu para entender, mas a gente não é salvo porque nós somos muito bons, mas ao ser salvos, nós nos tornamos pessoas boas, sim. Então, o discípulo de Jesus, ele tem sede por essa justiça legal. A segunda justiça é a justiça moral. Moral. Em 2 Coríntios, vamos lá passear pela Bíblia, estudando a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 20, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Justiça moral. Quando nós somos alcançados pela graça e recebemos, aceitamos esse presente de Deus, nós nos tornamos nova criatura. E em nós
começamos a ter essa sede e essa fome pela justiça moral, moral comigo. Como o próprio versículo está falando aqui, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Tem uma frase que usa muito, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Não adianta a gente ficar pregando, a gente ficar falando. Não é por muito falar. As pessoas vão entender quem de fato nós somos e vão desejar ter uma vida diferente ao ver a nossa vida, ao olhar para nós, porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E se nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós precisamos ter uma vida moral que condiz com Cristo. Nós precisamos ter uma vida moral que glorifique a Deus. Só que essa vida moral, para os fariseus e para os escribas, eles vão dizer que isso é muito fácil, porque eles se gabam de quem eles são. Mas quando nós estamos diante de Deus, nós sabemos que isso não é fácil. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma constante guerra entre a carne e o espírito. É um verdadeiro cabo de guerra. Paulo, em Romanos, capítulo 7, vai dizer, falar sobre essa guerra, que inclusive ele experimentou. E nessa guerra vai ganhar aquele que você alimentar mais. Se você tem alimentado mais a sua carne, com os prazeres, com os deleites do mundo, a carne vai prevalecer. Agora, se você estiver alimentando o seu espírito, o espírito vai vencer. Mas existe essa guerra constante. Em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 20, vai dizer assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ter uma vida moral não é fácil. Não é fácil. É uma guerra, é uma luta constante. Mas o discípulo de Jesus, ele tem sede e fome pela justiça moral. E ele enfrenta essa guerra sim, para que sempre o Espírito venha prevalecer. E ele então busca ardentemente por essa justiça moral, que é a sua vida, o seu jeito de viver como embaixador. Ele procura o tempo todo glorificar o nome do Pai, e quando ele não consegue glorificar o nome do Pai, ele se entristece, ele chora, ele se arrepende e ele começa e ele tenta de novo. E por último, a última justiça que nós vamos falar aqui, a justiça social, que está ligada, porque se você está em Deus, você procura ser uma pessoa melhor para consigo e para com os outros. E você tem esse compromisso social, sim. Não é fácil também, porque vivemos numa sociedade completamente corrompida. Hoje a gente pode dizer que nós vivemos uma crise em todas as esferas.
política, financeira, o próprio Estado, pessoas que a gente deveria buscar segurança, buscar justiça, a gente não... São os primeiros, infelizmente, a não darem os bons exemplos. Quantos juízes sendo comprados, quantos processos onde era para haver justiça e a gente não vê justiça nenhuma. A gente tem vivido no estado do Rio de Janeiro uma sequência de governadores corruptos. E o discípulo de Jesus, ele não se conforma. Quando ele vê essas notícias, ele se entristece. Ele ora, ele pede misericórdia. Senhor, até quando nós vamos nos tirar disso? A gente vê na área policial, quantas vezes, infelizmente, não vamos generalizar, mas quem deveria nos defender são, enfim, mas o discípulo, ele não se conforma, e ele luta, e ele busca. Em Romanos 12, versículo 2, vai falar assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, a justiça moral, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não se amolda. Tipo assim, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Se está todo mundo falando, eu vou falar também. Não tem ninguém fazendo, eu também não vou fazer? Não. Ah, Lucélia, mas é tanta desigualdade, corrupção, que as nossas ações não serão nada. Não vamos. Mesmo que seja só um, mesmo que seja poucos, mas nós vamos continuar lutando, buscando o melhor para a nossa nação, para o nosso próximo. Pode haver desigualdade em tudo quanto é lugar, mas na casa de Deus não. Lembra lá da igreja primitiva? E era tudo em comum a todos? Tinham todos tudo em comum? Se eu estou vendo que do meu lado, dentro da casa de Deus, tem pessoas necessitando, mesmo que eu tenha pouco, eu vou dividir, eu vou repartir, eu vou participar. Estamos aí em campanhas de missões, eu vou participar sim. Eu vou dar a minha contribuição, mesmo que seja pouca, mas o pouco com Deus, ele se torna muito. Mas com coração desejoso de fazer justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aquele que tem sede e fome de justiça, a palavra de Deus fala que eles serão satisfeitos. Deus irá saciar a nossa fome, a nossa sede. Deus irá nos preencher de tal forma que teremos felicidade. Seremos felizes por tudo que Deus tem feito em nós e através de nós. Minha oração nesta manhã é que Deus continue o seu processo em nossas vidas e que possamos alcançar essa bem-aventurança em nossas vidas. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor, que Deus continue abençoando a sua família, livrando de todo o mal, e se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta para mais um aprendizado para o Senhor. Um forte abraço, fique com Deus.